Antes de começarmos essa palavra, eu quero te pedir uma coisa simples, mas que ajuda muito este canal a continuar alcançando pessoas. Se você precisa de oração, já comenta aqui embaixo agora, do jeito que seu coração conseguir. Escreve: ore por mim. E também, se puder, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo e dá uma olhadinha nos materiais da descrição. Isso sustenta o projeto JesusFlix e permite que a mensagem chegue a quem está precisando. E entra no nosso grupo do WhatsApp pelo link fixado. Estamos te esperando lá. Agora sim, respira fundo. Vamos começar. Há momentos na vida em que tudo o que você sente é um deslocamento profundo, como se você tivesse perdido alguma coisa que nem sabia que carregava. É aquele tipo de fase em que você acorda, olha ao redor, e por mais que o mundo esteja igual, algo dentro de você não está mais no mesmo lugar. Você tenta explicar, tenta organizar os pensamentos, tenta encontrar lógica, mas não encontra. E isso dói. Dói porque você acredita em Deus, você confia, você já viu Ele agir antes, mas agora tudo parece silencioso demais, confuso demais, pesado demais. É estranho porque, por fora, você até tenta agir como sempre agiu, tenta continuar com a rotina, tenta manter o sorriso, tenta mostrar que está tudo bem. Mas por dentro existe um sussurro. Porque nada está fazendo sentido. Só quem já viveu essas fases entende o peso de caminhar carregando uma dor que ninguém vê. É como se o coração estivesse perguntando: Deus, o Senhor está mesmo no controle? Não porque você duvida, mas porque está doendo. E fé também sangra. E é justamente nesse ponto, quando o seu entendimento chega no limite, que Deus começa a trabalhar em camadas que você nunca iria tocar sozinho. Camadas antigas, profundas, enterradas. Aquelas que você aprendeu a conviver, mas que nunca foram realmente curadas. A Bíblia descreve esse processo de um jeito que parece ter sido escrito para quem está vivendo isso agora. Em Salmos 66:12 está escrito: Passamos pelo fogo e pela água, porém tu nos trouxeste a um lugar de abundância. Perceba a ordem: primeiro o fogo, depois a água, só depois o lugar de abundância. O caminho para o lugar maior quase nunca parece uma vitória no começo. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo com você. O terreno onde você estava já não serve mais. Não porque era ruim, mas porque você cresceu. E quando Deus vê que chegou o tempo de te levar adiante, Ele começa a apertar lugares que antes eram confortáveis. Ele tira você de ciclos antigos, de ambientes que já não somam, de conversas que já não alimentam, de hábitos que já não sustentam a próxima fase. Parece confusão. Mas é construção. Parece atraso. Mas é ajuste. Parece silêncio. Mas é intenção divina. E enquanto você tenta entender por que tudo ficou estranho, Deus está alinhando você com coisas que ainda não apareceram, mas que já estão prontas no plano dele. Ele está moldando firmeza onde você era instável. Está fortalecendo coragem onde antes havia insegurança. Está despertando discernimento onde antes você se deixava levar pelo impulso. Sim, essa fase é estranha. Parece que ninguém te entende. Parece que tudo está fora de ordem. Mas olha com mais cuidado. O que está fora de ordem não é a sua vida. É a sua antiga versão tentando sobreviver onde ela já não cabe mais. Deus está fazendo uma transição dentro de você. E transições nunca são silenciosas por dentro, só por fora. Você não está perdido. Você está sendo movido. E este vídeo é Deus te lembrando. O fogo e a água não foram para te destruir. Foram para te amadurecer e te preparar para o lugar largo que eu já preparei. Há momentos na caminhada espiritual em que a alma parece entrar numa espécie de território desconhecido. Nada combina com nada. As certezas que você tinha começam a tremer. As respostas que antes pareciam claras se tornam distantes. E a sensação que se instala é a de estar caminhando por um terreno que não faz parte do mapa que você imaginava. É como se Deus tivesse mudado a rota sem te avisar.
e você estivesse tentando entender para onde tudo isso está te levando. Essa confusão silenciosa não é uma anomalia espiritual. É um dos sinais mais profundos de que Deus está conduzindo você por caminhos que não existiam antes de você pisar neles. A mente tenta traduzir essa fase como atraso, fracasso ou desajuste. Mas o espírito, mesmo sem palavras, intui que algo está sendo construído. E esse contraste entre o que você enxerga e o que você sente é justamente a marca das fases em que Deus está preparando algo que ultrapassa completamente a sua experiência. Quando Isaías 42:16 diz: "Guiá-los-ei por caminhos que não conheciam", Deus não está prometendo conforto. Ele está prometendo direção. E direção divina quase nunca vem acompanhada de familiaridade. É por isso que tudo parece estranho. Quando Deus decide abrir rotas inéditas, Ele não começa ajustando o cenário ao redor. Ele começa ajustando você. Ele mexe na sua percepção, amplia a sua fé, aprofunda o seu entendimento, e só então revela o próximo passo. Antes de mudar a paisagem externa, Ele muda a sua estrutura interna. E esse processo, por mais poderoso que seja, dói. Dói porque te tira do lugar seguro. Dói porque expõe fraquezas que você preferia ignorar. Dói porque te obriga a caminhar sem referências antigas. Mas é justamente isso que te torna capaz de enxergar aquilo que só quem amadureceu espiritualmente consegue perceber. Quando Deus guia por caminhos que você nunca viu, Ele também revela partes de você que você nunca conheceu. A fé que parecia pequena se torna resistência. A esperança que parecia frágil cria raízes. A coragem que você achava não ter começa a florescer exatamente no solo da confusão. O cenário não ajuda, mas o espírito cresce. Por dentro, algo começa a se alinhar, mesmo que por fora, tudo continue igual. E esse movimento interno é tão real, tão profundo, tão transformador, que você percebe, mesmo sem entender, que não pode desistir. A desistência tenta te chamar pelo nome, mas algo maior te chama pelo propósito. E é isso que te mantém. É isso que te sustenta. As pessoas podem não entender. Podem achar exagero, instabilidade, fraqueza emocional. Mas Deus sabe exatamente o que está acontecendo. Ele sabe que você está sendo treinado para uma fase que exige maturidade espiritual, emocional e mental. Ele sabe que você está sendo preparado para carregar algo que não pode ser sustentado por uma fé superficial. Ele sabe que essa estranheza não é erro, é transição. É por isso que, mesmo sem sinais aparentes, sua alma continua insistindo. Não pare. Algo está chegando. E está mesmo. O contraste entre promessa e realidade, entre fé e circunstância, entre esperança e silêncio, não é punição. É preparação. É Deus te ensinando a confiar não no que você vê, mas no que Ele disse. É Ele te provando, não para te envergonhar, mas para te fortalecer. A fase em que tudo parece errado costuma ser a mesma em que Deus ajusta a sua visão para enxergar o que nunca enxergou. Ele tira o excesso, alinha sua identidade, reposiciona sua postura e torna firme aquilo que antes você tratava como instável. Tudo isso sem barulho, sem aplauso, sem aviso. Porque o tratamento mais profundo de Deus sempre acontece no silêncio e sempre antecede uma virada. Há momentos na caminhada espiritual em que a alma parece entrar numa espécie de território desconhecido. Nada combina com nada. As certezas que você tinha começam a tremer. As respostas que antes pareciam claras se tornam distantes. E a sensação que se instala é a de estar caminhando por um terreno que não faz parte do mapa que você imaginava. A mente tenta traduzir essa fase como atraso, fracasso ou desajuste. Mas o espírito, mesmo sem palavras, intui que algo está sendo construído. E esse contraste entre o que você enxerga e o que você sente é justamente a marca das fases em que Deus está preparando algo que ultrapassa completamente a sua experiência. Quando Isaías 42:16 diz: "Guiá-los-ei por caminhos que não conheciam", Deus não está prometendo conforto. Ele está prometendo direção. E direção divina quase nunca vem acompanhada de familiaridade. É por isso que tudo parece estranho. Quando Deus decide abrir rotas inéditas,
Ele não começa ajustando o cenário ao redor. Ele começa ajustando você. Ele mexe na sua percepção, amplia a sua fé, aprofunda o seu entendimento e só então revela o próximo passo. Antes de mudar a paisagem externa, ele muda a sua estrutura interna. E esse processo, por mais poderoso que seja, dói. Dói porque te tira do lugar seguro. Dói porque expõe fraquezas que você preferia ignorar. Dói porque te obriga a caminhar sem referências antigas. Mas é justamente isso que te torna capaz de enxergar aquilo que só quem amadureceu espiritualmente consegue perceber. Quando Deus guia por caminhos que você nunca viu, Ele também revela partes de você que você nunca conheceu. A fé que parecia pequena se torna resistência. A esperança que parecia frágil cria raízes. A coragem que você achava não ter começa a florescer exatamente no solo da confusão. O cenário não ajuda, mas o espírito cresce. Por dentro, algo começa a se alinhar, mesmo que por fora, tudo continue igual. E esse movimento interno é tão real, tão profundo, tão transformador, que você percebe, mesmo sem entender, que não pode desistir. A desistência tenta te chamar pelo nome, mas algo maior te chama pelo propósito. E é isso que te mantém. É isso que te sustenta. As pessoas podem não entender. Podem achar exagero, instabilidade, fraqueza emocional. Mas Deus sabe exatamente o que está acontecendo. Ele sabe que você está sendo treinado para uma fase que exige maturidade espiritual, emocional e mental. Ele sabe que você está sendo preparado para carregar algo que não pode ser sustentado por uma fé superficial. Ele sabe que essa estranheza não é erro, é transição. É por isso que, mesmo sem sinais aparentes, sua alma continua insistindo. Não pare. Algo está chegando. E está mesmo. O contraste entre promessa e realidade, entre fé e circunstância, entre esperança e silêncio, não é punição. É preparação. É Deus te ensinando a confiar não no que você vê, mas no que Ele disse. É Ele te provando, não para te envergonhar, mas para te fortalecer. A fase em que tudo parece errado costuma ser a mesma em que Deus ajusta a sua visão para enxergar o que nunca enxergou. Ele tira o excesso, alinha sua identidade, reposiciona sua postura e torna firme aquilo que antes você tratava como instável. Tudo isso sem barulho, sem aplauso, sem aviso. Porque o tratamento mais profundo de Deus sempre acontece no silêncio e sempre antecede uma virada. Às vezes Deus faz algo que quase ninguém percebe. Ele muda você de lugar antes de mudar a sua vida. E esse reposicionamento não é físico. É espiritual, emocional e, muitas vezes, doloroso. É quando Ele te tira de um ambiente para colocar em outro. Quando Ele te tira de uma mentalidade para te entregar outra. Quando Ele te separa de pessoas que antes pareciam essenciais, mas na verdade eram obstáculos. E o que pouca gente entende é que antes de um grande milagre, Deus sempre cria um cenário de reposicionamento. Sempre. Veja as Escrituras. Abraão foi reposicionado antes de receber a promessa. José foi reposicionado de forma brutal antes de se tornar governador. Esther foi reposicionada no palácio antes mesmo de existir um decreto de morte. E Jesus foi conduzido ao deserto antes de iniciar o ministério. Isso significa que quando você sente que sua vida virou de cabeça para baixo, que ciclos encerraram, que portas fecharam, que pessoas se afastaram, muitas vezes não é ataque, é reposicionamento. Talvez você não esteja perdendo coisas. Talvez Deus esteja podando sua vida para que você finalmente possa frutificar. Jesus disse em João 15 que todo ramo que dá fruto, Ele limpa, para dar mais fruto ainda. Perceba, até o ramo frutífero passa pela poda. Por quê? Porque Deus está preparando esse ramo para carregar peso de glória que antes ele não suportaria. É por isso que você sente desconforto. É por isso que às vezes dói. A poda dói. O deslocamento dói. O reposicionamento dói. Mas dói porque está funcionando. Lembra daquela passagem incrível em Marcos 5? A mulher com fluxo de sangue estava no lugar errado para receber um milagre.
Ela sofria há 12 anos, isolada, impura, segundo a lei. Mas ela entendeu algo. Se eu continuar no mesmo lugar onde estou, nada muda. Minha vida não muda. Minha história não muda. O que ela fez? Ela se reposicionou. Ela rompeu a multidão. Ela mudou de cenário. E a partir do momento em que ela tocou em Jesus, tudo foi ressignificado. Às vezes o seu milagre não está longe. Ele só está em outro lugar, esperando você chegar nele. E eu sinto que essa palavra é para pessoas que estão ouvindo agora. Gente que está desconfortável. Gente que sente que perdeu algo importante. Gente que está passando por transições inesperadas. Gente que está sendo movida para fora de um ciclo que não cabe mais. Deus está mexendo nas peças do tabuleiro porque Ele está prestes a revelar o próximo movimento dele. E quando Deus reposiciona, Ele nunca falha. Ele nunca erra. Ele nunca perde o controle. Talvez o que você está chamando de confusão seja apenas Deus realinhando sua rota. Talvez o que você chama de perda seja Deus te protegendo de um futuro que só Ele viu. Talvez o que você pensa ser fim seja só Deus fechando o palco porque o próximo ato está prestes a começar. Então preste atenção. Quando Deus te reposiciona, Ele não pede permissão. Ele age. Ele move. Ele direciona. Ele fecha portas que você não teria coragem de fechar. Ele encerra ciclos que você não teria força para encerrar. Ele te tira de lugares onde você se tornaria pequeno demais, porque você nasceu para algo maior. E agora eu quero que você reflita. Será que essa fase da sua vida é um reposicionamento? Será que Deus está te movendo sem que você perceba? Será que Ele está preparando o terreno para algo que você nem imagina? Guarde isso. Quando Deus começa a mexer em tudo, é porque Ele está prestes a construir algo novo. Quando Ele te tira de um lugar, é porque existe outro melhor preparado. Quando Ele te desloca, é porque a promessa está próxima. Se você está passando por um reposicionamento divino, não lute. Confie. Ele sabe exatamente onde te colocar. Agora que chegamos até aqui, existe algo que o Espírito Santo insiste em lembrar ao meu coração enquanto eu preparo este último bloco. Deus não desperdiça dor, não desperdiça tempo e não desperdiça processos. Tudo o que Ele iniciou em você foi desenhado para te levar até esse exato momento. Esse ponto da caminhada em que o céu começa a se alinhar sobre a sua vida. E entenda, todo processo espiritual tem um clímax. Toda preparação divina tem um ponto em que aquilo que Deus estava construindo em segredo finalmente se manifesta. É como uma semente que passa dias, semanas, meses, escondida debaixo da terra. Quem olha de fora pensa que nada está acontecendo, que o tempo está sendo desperdiçado, que aquela semente está morta. Mas lá dentro, no oculto, no invisível, Deus está fazendo tudo crescer. Isso também está acontecendo com você. Talvez você não tenha percebido, ainda, mas Deus já começou a abrir caminhos na sua vida. Ele já colocou pessoas certas no seu caminho, já te afastou de situações que te impediriam de crescer, já separou cenários que você só vai entender daqui a alguns meses. Talvez hoje você esteja apenas sentindo o desconforto do processo, a ansiedade típica de quem está prestes a entrar em uma nova estação. O silêncio de Deus que só aparece quando Ele está preparando uma grande revelação. E essa revelação está próxima. Lembra quando Elias estava no alto da montanha sozinho, desgastado, achando que tudo tinha acabado? Ele viu fogo, vento forte, terremoto, mas Deus não estava em nada disso. Deus estava no sussurro suave, e naquele sussurro Ele revelou: Elias, levanta, porque ainda existe caminho para você. Essa também é a palavra para você no dia de hoje. Ainda há caminho, ainda há promessa, ainda há propósito, ainda há capítulo novo. O seu clímax espiritual está chegando, e todo clímax antecede uma revelação. Muitas vezes a gente se desespera porque não entende a lógica divina. Mas Deus trabalha com processos, não com pressa. Ele opera com profundidade, não com superficialidade. E quando a promessa dele se aproxima,
Ele começa a mover tudo ao nosso redor e dentro de nós, para que possamos suportar aquilo que virá, porque milagres não exigem apenas fé, eles exigem estrutura. E é isso que Deus está construindo em você. Estrutura emocional, espiritual e interna, para carregar a bênção sem desmoronar. Hoje Deus está te dizendo: eu te preparei, eu te ensinei, eu te quebrei quando necessário, eu te alinhei. Agora, eu vou te mostrar o próximo passo. E antes de encerrarmos, eu quero liberar algo sobre a sua vida e sobre a vida de quem está assistindo. Que toda confusão se transforme em clareza. Que toda ansiedade se transforme em direção. Que todo medo se dissolva diante da presença do Espírito Santo. Que toda porta que Deus abriu seja encontrada. E que toda promessa que Ele fez, Ele cumpra, no tempo perfeito. Porque Ele cumpre. Agora, antes de eu fazer uma oração final, eu quero te pedir algo. Se esta palavra falou com você, comenta aqui embaixo, ore por mim, ou deixa o seu pedido de oração específico. Eu quero orar por você, e a nossa comunidade também. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, e checar os links da descrição. Lá tem materiais que fortalecem a sua fé e também o nosso ministério. E se quiser caminhar mais perto, entra no grupo do WhatsApp através do link que está abaixo. Agora feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que escutou esta mensagem até o final. Que o Senhor fortaleça, ilumine, direcione e prepare cada um para a estação milagrosa que está chegando. Que haja cura, restauração, libertação e revelação. Que eles percebam o agir silencioso do Senhor e que cada promessa que o Senhor escreveu sobre eles se cumpra no tempo exato. Em nome de Jesus. Amém.